Amém, queridos? Então, abram suas Bíblias. Hoje, Provérbios, capítulo 30. Quando você abre, eu vou. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, não acontecerá. Acabou a televisão, meu filho? Eu? Maravilha. Provérbios capítulo 30. Seguimos com a Eclésia. Eclésia. Quando Jesus ele pronunciou a primeira vez a respeito do seu grupo que ele queria formar, quando Jesus ele fala, a respeito de formar um grupo que iria mudar a história da humanidade, Jesus ele fala que sobre aquela declaração ele estaria edificando a sua eclésia. E como eu expliquei na última semana, eclésia na época de Jesus era um grupo de cidadãos romanos que foram escolhidos para sair das suas casas e se infiltrar nas outras cidades, nos outros países, nos lugares onde eles começassem a dominar, para que eles pudessem influenciar esse povo de alguma forma. E agora, quando eu leio o livro de Provérbios, eu vejo algo tão interessante, porque existem 4 animais que eles vão nos ensinar algo a respeito de como nós iremos ser eficazes na eclésia, eficazes como esse grupo que foi chamado e escolhido pelo Senhor para fazer a sua obra. Provérbios capítulo 24, verso 23, verso 24 a 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. O homem mais sábio que já existiu, Salomão, ele vai dizer que existem 4 coisas muito pequenas na terra, porém são as mais sábias que os sábios. As formigas, um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. E os gafanhotos, eles não têm um rei, contudo marcham em bando. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra ela foi lida, e eu creio, Deus, que o Senhor tem grandes projetos, grandes planos, Senhor, para essa casa, para essa igreja, para os Seus filhos que aqui estão. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, através da Tua palavra hoje, aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer e como o Senhor quer nos usar, Pai, a estratégia através desses pequenos animais que nos inspiram em sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, mantenha a nossa mente cativa em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Foram as formigas que o escritor vai dizer que são um povo sem força, que no verão eles preparam a sua comida. Eu encontro eles nos ensinam que nós precisamos ter metas, nós precisamos trabalhar as nossas metas. As formigas, povos sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Por instinto, as formigas, elas, durante o verão, elas trabalham intensamente, elas trabalham todos os dias, freneticamente,
fisicamente, para que elas possam, no inverno, ter o seu alimento, para que elas possam, sem medo de passar fome e frio. Eu acredito que elas já estão precavendo que o dia mau vai chegar, as dificuldades vão chegar. Algo que me chama muita atenção nas famílias é que elas não desistem fácil diante das dificuldades. Quando eu era criança, eu e meus amigos, a gente costumava fazer um obstáculo. A gente fazia um quartel-general para as formigas, onde a gente treinava o exército de formigas. A verdade era essa. A gente fazia montanhas, a gente colocava, fazia buracos, enchia d'água, fazia umas madeiras para ela passar, e não importa o que acontecesse, as formiguinhas elas ultrapassavam os obstáculos. Por mais que nós achássemos que aquilo era impossível para as formigas, mas era uma mente de criança pensando, vai ser impossível a formiga subir nessa madeira e chegar do outro lado, vai ser impossível a formiga nadar desse poço até do outro lado. A gente jogava ela no meio do poço e ficava observando a formiguinha aí devagarzinho, e muitas das vezes ela conseguia chegar do outro lado. O interessante é, elas não desistem fácil. Muitas das vezes você vê aquela fileira de formigas, todas elas carregando o seu alimento. Aí você vai lá, coloca um pedaço de madeira na frente, ela sobe a madeira e continua o seu caminho. Elas não perdem o foco por nada, elas não param, elas não desistem por nada. Elas entendem, eu tenho algo a fazer, eu tenho uma obra a fazer. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a formiga ela passa uma lição muito forte para nós, porque no primeiro obstáculo nós paramos, no primeiro obstáculo nós falamos, mas eu já estou tão cansado, mas é que falaram isso de mim, mas é que falaram aquilo, mas é que aconteceu assim. Aí a gente começa a colocar obstáculos que muitas das vezes nem existem. A própria Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. Está entendendo? Porque esse animal tão pequeno, tão fraco, a Bíblia diz que sem força, ele prepara a sua comida no verão. Os cristãos eles precisam ter esse mesmo senso de propósito das formigas, no que diz a respeito a conquistar as vidas. Porque muitos de nós simplesmente choramos quando aquele amigo nosso morre. Poxa, morreu. Eu estava na igreja, eu estava caminhando com Jesus, e ele estava sem Jesus. Só que a gente não foi lá e não pregou, porque a gente fala assim, deixa para amanhã. Poxa, será que é a hora? Poxa, uma vez eu falei há 10 anos atrás, eu sei que ele não gosta de negócio de igreja, ele não gosta de crente, ele não vai aceitar. E tem tantas pessoas que elas estão assim, eu preciso tanto de Jesus, eu preciso tanto que alguém fale de Jesus para mim. Por mais que ela tenha um coração duro, por mais que ela tenha um coração fechado, ela está ansiando por Cristo. Eu lembro que na época que eu estava afastado, eu vivia lá no meu cantinho, ouvindo aquela melodia devagarzinho assim, eu falava assim, eu quero ouvir um louvor, eu quero ouvir um louvor. Aí eu falava assim, poxa, só que eu não podia falar para os amigos que eu estava ouvindo louvor, Afinal de contas, eu era o fenômeno da dança. Eu vou dançar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí os caras vão falar assim, virou crente. Então eu falo assim, não quero, não vou. Mas a verdade é que o meu coração estava ansiando por uma palavra. O meu coração estava ansiando por algo. E tem muita gente que está aí fingindo ser durão, fingindo que não quer. Mas na verdade está com o coração cheio de vontade de Jesus. E aí a gente fica assim, procrastinando em falar com essa pessoa, em deixar o evangelho ser pregado a ela. A gente só vai elevando, mas a verdade é que se a gente fosse igual a formiga, a gente falava assim, não tem obstáculo, por mais que ele tenha negado no passado, por mais que ele está com dificuldade, eu preciso ir lá hoje e pregar o evangelho para ela, eu preciso ir lá hoje e falar algo para ela, eu preciso mandar uma mensagem, sabe? A gente coloca obstáculos que não existem. As formigas, elas vencem os obstáculos, elas continuam, elas perseveram, e nós como igreja, nós precisamos entender isso. Não podemos ficar parados, não podemos deixar de falar do amor de Cristo, Era assim que funcionava a Eclésia Romana. Todos os dias se levantavam e iam às escolas, eles trabalhavam nas empresas, mas eles estavam ali para influenciar. Todos os dias
passar por a sua cultura romana. E essa semana eu tive uma experiência. Foi muito maneiro. Porque muitas das vezes a gente acha que algumas afrontas, né, elas vêm para te derrubar. Algumas afrontas, elas vêm para te deixar nervoso. E eu não estou acostumado. Vira e mexe, alguém joga uma piadinha para mim. Ah, pastor tudo ladrão, pastor é safado. E pastor é isso, pastor é aquilo. E essa semana eu fui vender um chocolate lá para as meninas. Eram 3 meninas. E aí eu entrei lá, como sempre. Aí pá, tô lá vendendo chocolate, do nada. A menina começou a falar um monte de besteira. Aí a outra falou assim: não faz isso não, cara. Ele é da igreja, o menino é da igreja, não mexe com ele não. E aí, que não sei o que? O menino é da igreja, não fica falando essas besteiras não. Ué, por quê? Porque a igreja não pode fazer nada, né? Porque vocês da igreja não podem fazer nada. Fala pra mim, o que a igreja não pode fazer? Aí eu olhei pra ela e falei assim: não sei, fala pra mim, o que a igreja não pode fazer? Aí ela ficou assim. Aí eu falei assim: a verdade é, hoje eu sou livre. Eu era um cara depressivo. Eu era um cara que tentei suicídio pelo menos 3 vezes. A minha vida era uma vida destruída, mas um dia eu encontrei Jesus. Aí hoje eu sinto que eu sou livre. Aí ela falou assim: pô, mas você já tentou suicídio? Aí eu falei assim: foi. Aí pararam as 3, ficaram me olhando. Aí eu comecei a falar para elas, como uma criança de mais ou menos 8 anos de idade, isso e aquilo, não sei o quê. Aí daqui a pouco a menina que estava me zoando, o olho começou a encher d'água, a lágrima começou a descer. A outra olhou para mim e falou assim: tu sabe o que tu está fazendo aqui? Tu sabe o que tu está fazendo aqui? A outra: eu não acredito nisso, porque eu já fui na igreja, não sei o quê. Tá entendendo? Aí, sabe, aí a presença de Deus invadiu aquele lugar. Aí o que acontece? A gente, muitas das vezes a gente acha que são situações que vêm contra nós no emprego, são situações. Aí a gente fala, eu até falo pro garoto que trabalha comigo à noite, eu falo assim: é por isso que o inimigo está furioso, é por isso que o gafanhoto está se levantando e tentando destruir as promessas de Deus, tentando desanimar, tentando parar. Porque muitas das vezes você está num lugar, você está num ambiente, mas você foi chamado para influenciar, você foi chamado para pregar o evangelho, você foi chamado para derramar essa essência que está dentro de você. Tá entendendo? Dia após dia você precisa liberar isso. As formigas, elas são um povo sem força, porque a gente fala assim: ah não, eu sou tão fraco. Mas olha aí, o sábio Salomão disse: eu preciso aprender com as formigas. As formigas sabem que dispõem de um tempo limitado para colher as provisões e que o período de inverno está frio, úmido e improdutivo. O que eu quero que você entenda sobre o período ilimitado? Quer dizer, um período limitado. É porque a gente tem um limite de tempo. Existem pessoas lá fora que elas precisam ouvir a tua boca se abrindo hoje para falar de Jesus para ela. Amanhã vai ser tarde demais. Aí a gente, como eu falei, a gente ama a pessoa, a gente deixa de passar um tempo com a pessoa que a gente ama. A gente deixa de pregar o evangelho para aquela pessoa. Mas a verdade é, eles trabalham muito no verão porque eles sabem que o dia mau vai chegar. Eles sabem que o inverno vai chegar. O inverno vai ser frio, vai ser úmido, vai ser improdutivo. Naquele grande dia, já era, não vai ter mais jeito, não vai ter mais chance de pregar. Um dia que você chegar lá no caixão, diante daquela pessoa que você tanto ama, e ela não aceitou Jesus, você fala assim: poxa, mas eu tive tantas oportunidades e eu não preguei. Eu tive tantas oportunidades de caminhar com Jesus, com ela. Mas aí o que acontece? Eu desisti. Eu parei. E por causa disso o outro parou. Está entendendo? Tantas pessoas se desviaram da presença de Deus. Deixaram de caminhar com Jesus e com isso muitas outras foram parando. Eu falo isso aqui várias vezes. Nós, como cristãos, nós somos o espelho. Nós somos Cristo, quem a pessoa vê. As pessoas não vão ver, né, uma imagem. Elas não vão ver Jesus. Elas vão ver você. Elas vão olhar para você e falar assim: opa, você é inspiração para mim. Você é alguém que eu caminho com Jesus hoje por causa de você. Porque eu vi você superar situações. Porque eu vi você viver, né, esse evangelho com vida, com verdade. E outras vão falar assim: poxa, por causa de você eu não quero andar com Jesus. Como o cara disse lá na empresa lá, o cara foi se oferecer para ir na casa dele.
crente. A pessoa ofereceu, vamos no churrasco na tua casa. Ele falou assim, meu irmão, na minha casa tu não entra. Eu nem sou crente, mas meu irmão, um crente igual a você, que mexe na mulher dos outros, que enche a cara, que faz não sei o quê. Na minha casa eu não quero. Tá entendendo? O cara na frente de todo mundo. E aí, vai fazer o quê? Se realmente está errado. Então por isso que eu falo, a gente precisa, né? A gente vai passar por aflição, vão tentar nos envergonhar, vão falar mal da gente, mas a gente precisa estar com a cabeça erguida e falar assim, não, eu sei aonde eu estou indo, eu sei quem me chamou e por que eu estou sofrendo as aflições, eu sei por que eu estou sendo humilhado, eu sei por que as pessoas estão falando mal de mim, é porque eu estou vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Aleluia. Né? Os cristãos de hoje precisam acordar todas as manhãs com outros propósitos no coração, além de trabalhar e pagar as contas. Entender que as oportunidades que Deus tem nos dado, às vezes, a gente pensa que é o inimigo que vem, né, nos bandar. Mas eu sempre digo para as pessoas que falam assim, pô cara, eles falam assim, como é que tu consegue? O rapaz fala para mim, cara, como é que tu consegue? Tu fica calado diante dessas situações aí. Eu falei, rapaz, todas as vezes que alguém me bandou, eu voei mais alto, agarrei as promessas de Deus e nada me parou, cara. Eu falei assim, caraca, meu irmão. Mas a verdade é essa, muitas das vezes o inimigo ele vem tentando contra você de todas as formas, e aí você para e fala assim, deixa ele falar, deixa ele afrontar, deixa ele fazer o que for, porque eu sei que eu vou agarrar a oportunidade, porque eu sei qual é o meu propósito de estar trabalhando aqui, eu sei qual é o meu propósito de estar ali, eu sei qual é o meu propósito de estar entrando em cada lugar que eu entro, de estar fazendo cada coisa que eu faço. Tá entendendo? Aí as pessoas falam assim, ah, mas esse cara é maluco, um dia vem com a camisa do Flamengo, outro vem com a Botafogo, e no outro dia com a do Fluminense, e aí o outro fala isso, fala aquilo. Mas eu sei que muitas das vezes de uma maneira muito louca que eu vou alcançando outro. Aí no outro dia o cara falou assim, rapaz, eu queria ser igual a você. Eu sou fanático pelo Flamengo, cara. Eu fico aí desesperado por causa de jogo, por causa disso, por causa daquilo. Aí eu te vejo, o Flamengo perde, tu tá rindo. O Flamengo ganha, tu tá rindo. O Botafogo perde, tu tá com a camisa do Botafogo. E aí tu não tá nem aí. Eu queria ser assim. Aí o cara pegou e falou assim, isso aí é porque ele tá com muito dinheiro no bolso. Aí o outro irmão lá, o outro pastor lá que estava sentado do outro lado falou assim, fala pra ele, não é dinheiro não é dinheiro que faz a nossa alegria não. Aí eu falei assim, rapaz, é Jesus que faz a minha alegria, não é o dinheiro no bolso. Eu falei, dinheiro no bolso eu tenho mesmo, mas não é por isso que fica mais doido ainda. Dinheiro no bolso eu tenho, mas não é por isso que eu estou feliz. É porque Jesus mudou a minha história. O propósito nos motiva a avançar. O propósito nos motiva a conquistar. As formigas têm a sua meta diária. E qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O que você faz todos os dias? Acorda já com o propósito. Opa, eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso falar desse amor. Eu preciso louvar o Senhor. Sabe? Que a gente, muitas das vezes, a gente acorda pensando em 300 mil coisas e a gente fala, preciso colocar aqui mais um dia com tua glória, mais que entendeu? Olha aqui, algo interessante que acontece em Lucas capítulo 9, 53. Jesus decidiu passar por Samaria. Foi uma decisão que Jesus tomou. Evangelho de João capítulo 4, Jesus ele decide passar por Samaria. Jesus entende que era necessário e ele encontra aquela mulher que precisava de salvação, precisava de transformação, e por causa daquela mulher muitos foram salvos. Mas olha aqui, e aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus ele tinha um objetivo. Jesus ele queria ir a Jerusalém. Nós fomos chamados para ir a Jerusalém. É isso que eu quero que você entenda. Tem um objetivo. Aí Jesus mandou os mensageiros na frente, diante de si, e indo eles entraram numa aldeia dos samaritanos para eles prepararem uma pousada. Jesus ele está indo a Jerusalém. Mas aí ele fala com os discípulos aqui, ó,
estou aqui pregando aqui, resolvendo algumas coisas, vão à frente e façam uma reserva numa pousada para que a gente possa ficar. E os discípulos vão, mas, verso 53, não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias fez também? Voltando-se, porém, arrependeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. O que é importante que você saiba aqui nesse texto? O que é importante que você saiba desse texto? Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Só que Jesus está indo para Jerusalém, mas ele decide, passar por Samaria. E existiu uma briga, uma guerra de Samaria. Era igual antigamente aqui no Brasil, tinha o lado A e o lado B. Quem era do lado A não podia entrar no bairro do lado B, que o bicho pegava. O negócio era feio. E aquilo ali mora lá como que era o nome do bairro do lado lá? 24 de maio e o outro morro lá do... Alemão? Não, o outro. Caxambu. Caxambu, Independência não se dava, o bicho pegava, era Caxambu, era 24 de maio. Então, se tu falasse assim, poxa, tem que ir lá na cidade, mas vou passar pela Alta Serra, vou subir a 1º de maio e passar na 24 de maio. Se soubessem que tu era de Independência, o bicho não pegava sem apanhar, podia até morrer de tanto apanhar. Era mais ou menos isso aqui. O cara está indo para Jerusalém, mas ele resolve passar por dentro de Samaria. Aí olharam para Jesus e falaram assim: esse cara tem cara de quem vai para Jerusalém, não vai ficar na nossa pousada. Aí você vai falar assim: tá, mas o que tem a ver? Muitas das vezes a gente sofre algumas afrontas, sabe? E essa palavra ela veio como uma flecha no meu coração essa semana. Porque a gente fica assim: cara, mas por quê? Mas o que eu fiz? E aí a gente fala assim: poxa, eu não fiz nada, não falei nada até agora. Mas as pessoas vêm e te desafiam e falam assim: eu sei que tu é pastor. Aí tu fala assim: o que é isso? Um dia chegou para mim e falou assim: para que tu quer mudar de função? Para que tu quer aumento? Tu é pastor, tu já tem salário de pastor. E aí você fala assim: meu Deus, mas eu não falei nada, não preguei para ninguém. Está certo que as pessoas veem os status, que as pessoas pesquisam suas redes sociais, mas a verdade é que as pessoas olham para você e falam assim: isso aqui tem cara de crente, isso aqui tem cara de crente, isso aqui tem cara de quem tem um objetivo de ir para Jerusalém. E isso deixa o inimigo furioso, está entendendo? O inimigo fica furioso com a gente. E a verdade é que nós vamos andar para o lado de Jesus e cada dia as pessoas, uns vão se manifestar em graça para o nosso lado e falar assim: rapaz, eu quero servir o Deus que tu serve, eu quero viver esse evangelho que você vive, eu quero amar a palavra do jeito que você ama, eu quero pregar desse jeito, eu quero dançar desse jeito, eu quero viver desse jeito. Só que aí alguns vão ficar com raiva. Alguns vão se levantar. E o mais interessante aqui é que Tiago e João, não era nem Pedro. Pedro que é o nervosinho da parada, mas Tiago e João. João aqui é aquele discípulo, amigo da Cíntia, conhecido como discípulo do amor. Pensa no discípulo do amor, é esse aqui, João. O discípulo do amor, olha o que ele falou para Jesus: Jesus, quer que a gente ore e manda descer fogo do céu, queimar todo mundo igual fez Elias? Está entendendo? Os discípulos ficaram tão revoltados, por quê? Porque rejeitaram Jesus. Aí a gente fala assim: meu Deus, esse aqui é João, aquele que fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. Filhinhos, amai uns aos outros. Filhinhos, Deus amou o mundo. Fala assim: rapaz, mas esse João mesmo que está mandando cair fogo do céu para matar todo mundo. Mas a verdade é, eles estavam tão revoltados com a situação, que eles queriam que caísse fogo do céu para matar todo mundo. Só que o que eu quero que você aprenda aqui? Jesus fala para ele: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. Muitas das vezes a pessoa faz uma afronta contra você, mas ela está sendo usada pelo inimigo.
Muitas das vezes as pessoas vão falar, fazer acontecer, mas você precisa entender o seguinte, falar, não, peraí, não é contra carne nem sangue, não é contra ele que eu devo lutar. Ei, eu estou aqui, tenho um propósito. Se o inimigo se levantar, ele vai cair de alguma forma. E se ele não cair, Deus vai fazer algo e vai mudar o quadro. Deus vai manter o que ele tem que manter. A promessa que ele fez sobre a minha vida, as portas que ele abriu, jamais se fecham. E aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Está entendendo? Só não se revolte com os homens. Só não fique desesperado, vou matar, Não, eu falo para os caras, vou ter que voltar para o crime. Aí a gente fala assim, que isso, rapaz? Vou voltar para o crime, porque estou tentando me derrubar aqui. Né? Mas a verdade é, a gente muitas vezes a gente se irrita. Mas Jesus fala assim, eu não vim matar, eu não vim destruir, eu não vim acabar com as almas, eu vim salvar essas almas. Por mais que eles me rejeitem, por mais que eles não me entendam, por mais que eles te afrontem porque você é cristão, você ainda assim tem um caminho rumo a Jerusalém. Aleluia. Os arganazes. Talvez a sua Bíblia esteja com uma versão escrita coelho. Coelho, né? Né? Mas eu gosto de pegar as palavras difíceis, já viu, né? Eu já percebi. Gostei. Então os arganazes nos ensinam a confiar em Deus. Por quê? Eu fiquei, um nome doido, é estranho, né? Arganaz ou lirão são bichos que não entendo, não tem aqui no Brasil. Arganaz e lirão são termos usados para designar espécies de roedores arborícolas. Estava tentando a víbora, mas é arborícolas, né? Aparentados com os esquilos e habitam na Europa, na Ásia e na África. São noturnos e costumam alimentar-se de frutas, sementes, flores, nozes e insetos. Durante o inverno, como é natural aos roedores, eles hibernam. Porque eu li isso na Bíblia e falei assim, não sei, não conheço esse bicho, não sei o que tirar de lição desse bicho que Salomão deixa pra gente como mais sábio do que os sábios. Mas quando eu fui buscar a característica deles no Google, a única coisa que eu mais achei interessante aqui é que eles hibernam quando? No inverno. Hibernam no inverno. Mas a Bíblia vai dizer que eles. Outro versículo aqui, ó. Os arganazes, povo não poderoso, fraco, como nós, contudo fazem a sua casa nas. Muito bom. Agora eu volto lá. Então, eles hibernam no inverno. Enquanto as formigas trabalharam para no inverno elas estarem tranquilas, comendo, se alimentando, fazendo seu churrasquinho de picanha, no meio do formigueiro, tirando uma manta e tal, tranquilinho no inverno. Esses aqui, eles vão lá e no inverno eles estão tranquilinhos, dormindo, tirando sono, hibernando igual um urso. Só que o mais interessante sobre eles é, por que eles hibernam no inverno? Porque eles fizeram suas casas na... Está entendendo? O que a gente precisa aprender aqui é Mateus capítulo 27. Não botei o versículo aqui, deu ruim. Mateus capítulo 24. Não. Depois a gente descobre. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os arganazes, né, ou os coelhos, ou o lirão, esses animais aqui, eles estão em paz, porque eles edificaram a sua casa na rocha. E Jesus está dando uma lição para nós aqui em Mateus, dizendo: ei, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Porque não adianta nada a gente entrar na igreja. Procure no Google. É só escrever isso aqui. Edificar a casa na rocha. Mas aqui, não adianta nada a gente entrar na igreja, ouvir a palavra, falar: rapaz, essa palavra é boa mesmo. Deus falou que vai mudar minha vida, Deus falou que vai fazer, e no outro dia a gente
não praticar, a gente não viver, a gente não se entregar, a gente não dizer, pô Senhor, eu preciso que a sua palavra ela venha mudar, eu preciso edificar a minha vida em Ti, eu preciso edificar a minha confiança em Ti, eu preciso fazer a minha casa na rocha, a rocha eterna que é Jesus. Está entendendo? Então, escutar e praticar, ouvir e fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Não é só ouvir a palavra, todo domingo eu vou na igreja e ouço a palavra, já está muito bom, não. É necessário praticar, é necessário viver aquilo que Ele está te chamando para viver, para que Ele possa te assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa nele, que é a rocha eterna, nele, que é o Senhor da tua vida, nele, que pode mudar a sua história, a sua casa, edificada na rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir gigante, pode vir tempestade, pode vir a barreira, pode vir o que quiser, você vai estar edificado naquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia! E é isso aí, ó. Os gafanhotos nos ensinam sobre o poder da unidade e da oração. Quando milhões desses insetos voam, podem quase que tapar a luz do sol. Eles são capazes de dominar tudo. Eu lembro quando eu era criança, teve uma certa vez aí que os gafanhotos cismaram, eles vieram tudo de soldadinho mesmo para a independência. Lá no caminho do meio, eles invadiram uma árvore. Em menos de uma semana eles comeram tudo, destruíram tudo da árvore. E aí a gente falava assim, caramba lá, esses aqui são do exército, cara. Aí, eu e o Diego, meu irmão, aí o Diego viajava muito, pensa no garoto que ele tinha imaginação muito fértil. Isso aqui é do exército, cara, não sei o quê. E eles vinham destruir, ele falava assim, isso aqui é o pior que tem, cara. Porque olha, eles vinham até fardado. Mas era demais. Um dia, vou contar uma parada que aconteceu, não tem nada a ver com a pregação. Um dia eu estava andando de bicicleta, uma proezinha. Aí caiu lá no meio do mato. Ele falou, rapaz, eu estava mais de 60 km por hora. Eu não sei como é que ele mais de 60 km por hora. Só que o meu corpo não aguentou a velocidade. Aí eu desmaiei, continuei andando uns 10 metros, aí eu caí. Falei, rapaz, tu conseguiu andar uns 10 metros desmaiado? Ele falou, cara, foi, pior que foi. Andei uns 10 metros e caí. Mas ele era demais. Mas todas as vezes que a gente lembra, né, que eu lembro do gafanhoto, eu lembro das pragas do Egito, que eles vêm mesmo para destruir, eles vêm para acabar com tudo. O próprio Deus lançou a praga no Egito e os gafanhotos vieram, detonaram tudo, devastaram tudo, né? O gafanhoto veio destruir, mas se você aprender uma lição com eles, você vai ver que eles nunca vêm só, vem sempre aquela nuvem de gafanhotos e devemos aprender as estratégias com eles. O poder devastador de quebrar as barreiras e invadir qualquer território está ligado ao poder da unidade e da oração. Paulo, quando ele começou a tratar a igreja de Corinto, né, capítulo 1, verso 10 e 13, Paulo ele fala assim, né, que ele se humilha, que ele se ajoelha, que ele implora para que aquele povo tenha o mesmo pensamento, para que aquele povo esteja em unidade. A igreja de Corinto, pensa numa igreja terrível. Era um monte de coisa errada, era um irmão que pegava a mulher do pai, era um outro que fazia não sei o quê, era uma confusão gigantesca. Mas Paulo começa a trabalhar, né, a vida daquela igreja no dia da ceia, né, uma gula danada, todo mundo enchia a cara do vinho, e isso e aquilo. Mas Paulo, quando ele começa a trabalhar para tratar aquela igreja, Paulo começa a tratar a unidade daquela igreja, para que a gente possa entender o poder da unidade. Opa, se eu conseguir unir essa igreja, eu consigo mudar a história de um bairro, mudar a história, né, do Alto Independência. Se a gente conseguir andar em unidade, no mesmo pensamento, na mesma visão, nós vamos muito longe. É o que Paulo estava falando. Essa igreja estava toda torta, era adultério, era o irmão processando o outro, era isso, era aquilo, não sei o que, era briga na hora da Santa Ceia. Mas aí Paulo começou, opa, vamos ajustar isso aqui e vamos ter a mesma mente, ter o mesmo pensamento, a mesma visão. Vamos estar em unidade. E aí a oração, uma arma tão poderosa, né, nas
irmãos da igreja, da célula, que a igreja primitiva, ela crescia na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Botei? Tá aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E à medida em que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes. Está terrível essa leitura, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida em que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes, unidade. Era diária, todo tempo eles estavam em unidade. No tempo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas era comunhão, partir do pão, oração, unidade, oração, unidade, comunhão. E aí o Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo. Não existe, um reino prosperar dividido. Não existe avançar se um está jogando para um lado e o outro jogando para o outro, e um quer isso e o outro quer aquilo. Não, ultimamente eu tenho falado com todo mundo que está chegando aí na igreja. Eu já falo assim, pastor aqui é maluco, dança, prega descalço. A visão da igreja é assim descansada. Você precisa entender onde você está chegando. Para falar assim, não, mas é porque que tinha que ser assim, porque tinha que mudar a parede, que tinha que fazer. Não tem nada. A visão é essa. Outra coisa que eu achei aqui interessantíssima, Joel capítulo 2, verso 23. Na verdade, vou só comentar o que acontece. Acontece de que Tiro, Sidom e um outro lugar, eles se reúnem e por diversas vezes eles mandam a sua equipe militar para destruir Israel. Sabe, e muitas das vezes a gente vê que Israel ele era atacado pelo exército inimigo. O Senhor permitia que o exército inimigo atacasse Israel, destruísse Israel, por diversas vezes. Por quê? Porque o povo estava em pecado, porque o povo estava em idolatria a outros deuses, porque o povo estava vivendo totalmente fora. Aí Deus deixava que o exército inimigo viesse, porque aí eles falavam, opa, estamos apanhando, vamos nos voltar para o Senhor. É o famoso, opa, se eu não vou pelo amor, eu vou pela dor. Aí o que acontece? Tiro e Sidom mandaram seus exércitos, destruíram a cidade, e ainda vem uma nuvem de gafanhotos, comem toda a plantação. Agora Israel estava completamente destruído, não tinha pecado, não tinha idolatria no meio do povo, mas mesmo assim Deus permitiu que o inimigo fizesse, permitiu que o inimigo viesse e destruísse. Por que eu estou te contando essa história? Porque muitas das vezes você passa algumas situações, você passa algumas adversidades, e você fala assim, será que é o pecado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, muitas das vezes Deus ele nos leva para o deserto. Muitas das vezes Deus nos permite estar no deserto porque Ele quer nos ensinar algo. Mas o mais interessante é, no final de Joel, no final do capítulo, não é aqui no capítulo 2, não é versículo 3, capítulo 3, o Senhor ele vem com a recompensa do ímpio e com a recompensa do povo. O Senhor ele vem vingar o seu povo, o Senhor ele vem trazer aquilo que a igreja tanto busca.
busca. A gente estava cantando aqui agora, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Está entendendo? Muitas das vezes a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por dificuldades, o inimigo vai nos afrontar, e o inimigo vai pisotear, o inimigo vai fazer de tudo para nos humilhar, mas no final de todas as coisas, nós vamos ser arrebatados. O Senhor vai vir, com a sua poderosa mão, vai nos tirar de todo esse mal e vai nos dar a vitória eterna. E o inimigo vai ficar por aí. Está entendendo? Tudo aquilo que Satanás armou, tramou contra as nossas vidas vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nós iremos viver com Ele para todo sempre. Eu peguei aqui o capítulo 2, verso 23, que diz: alegra-te, ó povo de Sião, alegra-te no Senhor teu Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Uma vez mais cairão as chuvas do outono, assim como as da primavera. As eiras terão novamente o trigo empilhado, e os lagares transbordarão de azeite e de vinho novo. Está entendendo? Joel já estava profetizando assim: se alegre, porque por mais que o exército inimigo veio, destruiu tudo, por mais que o gafanhoto veio e tentou destruir aquilo que o Senhor fez sobre a tua vida, a promessa do Senhor, ela vai continuar se cumprindo, e num determinado tempo, a chuva do Senhor vai cair, num determinado tempo, vai florescer novamente, Aí a gente canta assim: o gafanhoto não tocará, e nenhuma porção do que o Senhor preparou, para ser a minha herança. Precisamos gerar um movimento de oração e comunhão nas células, na igreja, as igrejas que não oram e não têm comunhão não avançam. Um reino dividido não prevalece, Por mais que o gafanhoto ele seja um símbolo de algo, ruim, que vem contra o povo para destruição, apesar de que nas pragas do Egito era algo bom, para o povo de Deus, mas o gafanhoto ele vem destruir essa força devastadora. É algo que nós precisamos aprender com os gafanhotos, que essa unidade que eles têm para destruir é a mesma unidade que nós devemos ter para construir, é a mesma unidade que nós devemos ter para chegar aonde quer que chegamos. Colocarmos a planta dos pés e profetizar a vida, profetizar a salvação, transformar homens, mulheres, transformar a escola, transformar o trabalho, transformar aonde quer colocarmos a planta dos pés. Se for no meio da festa do mundo, se for no meio do Círculo de Independência, nós iremos chegar lá e iremos ser a luz dos homens. Amém? Amém. A oração é o defensiômetro. Essa palavra aqui eu acho que nem existe, do crente. Quanto mais você depende de Deus, mais você ora. Quanto menos você depende de Deus, menos você ora. A gente precisa orar para mostrar a Deus: eu realmente dependo de Ti. Então, a oração mostra o quanto você depende de Deus. Quem não ora é porque confia demais na sua própria força e nas suas habilidades. Então, precisamos orar a cada dia mais. Quando os crentes de uma célula se unem, unidade, em jejum e oração pelos perdidos, uma grande colheita acontece. O que eu quero que a gente faça essa semana? Teve uma época aí que a gente colocou o propósito de orar no WhatsApp. Semana inteira. Rapaz, uma delícia. Todo mundo orando, o negócio ficou muito bom. Todo mundo orava toda hora. E não é vou orar uma vez não, ora toda hora. Deu vontade, ora. Ora 3 minutos, ora 1 minuto, ora 10 minutos, ora quanto você quiser. Mas vai lá e ora. Tá entendendo? Essa semana eu quero desafiar você isso. Para ali, poxa, vou orar. E aí, você ora, na hora que você vai ver, você motivou o outro a orar. Aí vem o outro e ora também. Ora pela igreja, ora pela tua vida, ora pelos projetos, ora pelo que Deus tem para fazer na Independência, ora pelo que Deus tem para fazer na cidade de Petrópolis, porque é algo que está se expandindo. Então, em nome de Jesus, você precisa orar. E aí eu quero te convidar essa semana para fazer parte disso. E o já?
Jeco nos ensina o poder da infiltração. Você já recebeu a visita do Jeco na sua casa? A verdade é que o Jeco é lagartixa. Lagartixa. Né? Com o Jeco nós aprendemos duas coisas. Um pequeno buraquinho na parede é o suficiente para ele entrar. Ela pode ser uma simples casa ou o palácio do rei. Né? A gente vê aqui que a Bíblia vai dizer que, né, um animal que se pega com as mãos, mas ainda assim habita no palácio dos reis. Eu falo para você aqui, ele sabe, né, escolher as amizades, ele sabe escolher com quem ele quer estar perto. Porque para ele falar assim, opa, eu vou ficar na casa de pobre nada, eu vou entrar no palácio do rei. Tá entendendo? Então não é para qualquer um. Nós precisamos entender. Deus ele tem nos dado oportunidades, e pequenas oportunidades vão fazer com que a gente entre no palácio do rei. Pequenas oportunidades vão fazer com que a gente alcance vidas. Pequenas oportunidades parecem pequenas brechas, elas vão fazer com que muitas e muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Nós só precisamos estar prontos para a hora da pequena oportunidade. Quando você se une no propósito de alcançar alguém, aquela pessoa é alcançada. Por quê? Eu vou falar sobre o evento Ponte. O evento Ponte é uma estratégia poderosa. Célula, vocês já conhecem. O evento Ponte, vocês também conhecem. O evento Ponte é o nosso arraiá. O evento Ponte é a nossa churrascaria, pizzaria, né? Mas a verdade é, porque você pega aí, né? Vamos para a pizzaria. Por que a gente faz ali um arraiar? Por que a gente faz as coisas? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque a ideia é, eu tenho um irmão que está lá em casa que ele precisa de Jesus. Eu tenho alguém que precisa encontrar Jesus. Então o que eu faço? Eu convido para ir para o arraiar. Aos pouquinhos a pessoa ouve uma palavra sem querer no arraiar. Aos pouquinhos a pessoa fala assim, rapaz, esses crentes nem são tão alienígenas que eu pensei. Porque eles pensam que o crente é alienígena. A menina essa semana começou a fazer um monte de piada, falar um monte de coisa. E aí ela falou assim, eu falei assim, tá achando que sou um alienígena. Tu não gosta disso não? Eu falei, gosto sim. Não é pouco não. Mas aí o que acontece? Sou alienígena não. A verdade é que a gente leva a pessoa, aí tem uma dança, tem não sei o que, a pessoa fala assim, rapaz, crente não é tão chato, né? Crente não é alienígena. Faça uma aliança com os irmãos da sua célula, né? Pela conquista de vidas, trabalhe com a equipe, organize eventos juntos, promova jantar, rodízio de massa, churrasco, filme, né? Mas nunca faça isso sozinho. Entrar pelas entrelinhas. Essa é a lição que o Jeco nos dá. Tá entendendo? A lição que ele nos dá de entrar no palácio do rei, a lição que ele nos dá de chegar em lugares que a igreja muitas vezes não está chegando, é pequenas brechas que nós muitas vezes não aproveitamos. Mas vai dançar numa festa do mundo, vai fazer não sei o que, vai para pizzaria, quer fazer um culto. Beleza, vai fazer um culto. Mas às vezes é na pizzaria que você vai pregar para alguém. É na pizzaria que alguém vai estar lá, né? Prestes a cometer suicídio. É na pizzaria que alguém vai estar lá precisando ouvir uma palavra e você do nada vai encontrar com aquela pessoa no banheiro e vai falar de Jesus para ela. Tá entendendo? Uma vez falaram com a gente, o que vocês vão fazer lá na montanha? Na montanha não tem nada para vocês fazerem. O que a menina estava fazendo lá? A menina subiu lá na montanha do... São Sebastião. O cortiço. Lá na montanha do São Sebastião. Chegamos lá por volta de 9 horas da manhã, grupo de jovens, não sei o quê. Aí, vimos que tinha uma menina ali, aí começando, cantando um louvorzinho, não sei mais o quê, e falei com o garoto, Vitor, fala com a menina lá. Aí o Vitor, né, um dos mais atentados, foi lá, começou a conversar com a menina, e daqui a pouco a gente foi, Aí o menino, subi aqui pro lado do abismo, subi aqui que eu queria me matar. Aí eu vi vocês cantando um louvor, fui acalmando, não sei o quê. E aí nós pegamos aquela menina lá no meio do mato. Aí a gente falou assim, mas tá indo na montanha. Sabe, sei lá para que Deus está te levando na montanha?
Eu sei quantas vezes eu estive na beira do abismo pensando em pular. Tá entendendo? Então, a lição que Jesus nos dá é que muitas das vezes nas pequenas brechas é onde você vai mudar a história de alguém. Elas são ousadas, elas são ousadas, buscam sempre os seus melhores e mais altos lugares. Essa característica faz com que elas sejam encontradas nos palácios. Apesar de buscar lugares que garantam sua segurança e seu alimento, elas não param e se acomodam. Nós também, ao desenvolvermos essas habilidades, procuramos sempre o melhor lugar, o lugar mais alto, no palácio do rei. Elas nos ensinam a sermos mais ousados em nossa visão, vida profissional, no nosso ministério ou onde quer que andarmos. Essa era a ideia do Senhor em estabelecer a sua igreja, que pudéssemos nos infiltrar na sociedade, conquistar o coração das pessoas para o seu reino. O alvo do Senhor é estabelecer a sua eclésia, é exercer influência. Somos agentes influenciadores. Assim como a eclésia romana tinha que instaurar a cultura romana, nós temos que instaurar a cultura do reino de Deus sobre essa terra. E com esses 4 animais aprendemos como fazer uma infiltração de êxito. Tenha uma meta, confie em Deus, use o poder da unidade de oração. Uma unidade de oração e seja uma força invasora. Amém? Amém. Glória. Depois eu vejo falar, rapaz, eu vi um negócio, escrevi o outro. Falei, uma vitória, tá? Seja uma força invasora, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé?